Boas-vindas a esta análise. Hoje, o mergulho vai ser profundo em um verdadeiro caso de excelência em planejamento arquitetural. Vamos explorar o FinSecure Advisor. Basicamente, esse é um blueprint projetado para resolver um dos desafios mais complexos e fascinantes da tecnologia atual: como integrar a inteligência artificial generativa com APIs financeiras que são extremamente críticas. Para quem já acompanha o desenvolvimento de modelos de linguagem em produção, este material serve como um guia definitivo sobre segurança, confiabilidade e, claro, o verdadeiro escopo de riscos em aplicações reais. O roteiro de hoje é direto ao ponto e passa exatamente pelo que precisamos para planejar uma aplicação robusta. Vamos cobrir desde a introdução e problemática, passar pela arquitetura da solução, fazer uma análise de riscos focada no OSP, simular ataques, entender as estratégias de mitigação e fechar com uma análise crítica. Começando então pela parte 1, Introdução e Problemática. O prêmio e a ameaça que vem junto com essa inovação. O setor bancário está diante de uma promessa gigante com os agentes de IA autônomos operando em linguagem natural, o que traz uma escala absurda e uma experiência de usuário totalmente nova. Mas isso levanta uma pergunta bem provocativa e até perigosa. O que acontece quando uma IA probabilística ganha as chaves de um cofre matemático e determinístico? Historicamente, a segurança cibernética sempre se baseou em barreiras de código rígidas, onde um comando tem uma consequência exata. Agora, com a agência de IA, a linha que separa um pedido inofensivo de uma transação financeira real se torna incrivelmente tênue. Isso acaba criando o que chamamos de paradoxo da autonomia. De um lado, a inovação acelera as operações e engaja as pessoas de um jeito inédito. Do outro lado, expor as APIs de um banco que operam com precisão absoluta a modelos probabilísticos gera uma superfície de ataque gigantesca e completamente nova. Onde antes existia um sistema fechado, surge a possibilidade de manipulação e fraude usando apenas palavras. Passando para o tópico 2, a arquitetura da solução e como exatamente construímos o FinSecure Advisor. É fundamental entender que não estamos falando de um simples chatbot aqui, mas sim de uma arquitetura agentiva complexa e semi-autônoma. O fluxo operacional segue estes 5 passos bem definidos. Tudo começa na interface, capturando a intenção em linguagem natural. Depois, a camada LLM interpreta essa intenção e aciona o agente de IA, que atua como cérebro do negócio. Esse agente decide quais ferramentas externas vai usar, fazendo a ponte para as APIs bancárias e, finalmente, conectando-se ao core bancário, onde a transação real acontece e os logs de auditoria são registrados. E o que é absolutamente fascinante e crucial nessa arquitetura é a divisão estrita de camadas. Olhando para a estrutura, do lado esquerdo opera a zona de confiança, onde o LLM atua de forma probabilística. Já do lado direito, existe a zona Zero Trust, que é a camada Core. O grande segredo de uma arquitetura segura é garantir que o agente de IA nunca, em hipótese alguma, acione o banco de dados diretamente sem que existam validações determinísticas independentes no meio do caminho. Agora entramos na fase 3, a análise de riscos, ou ASP, expondo as vulnerabilidades do sistema. Identificar o perigo exige um framework consolidado, e o OWASP Top 10 para aplicações LLM é perfeito para isso. O diagnóstico aponta riscos que são imediatos e muito reais. Temos a vulnerabilidade LLM 01, o famoso e temido Prompt Injection, que permite contornar políticas de segurança. O LLM 06 pode causar vazamentos de dados críticos, expondo informações pessoais e causando violações severas à LGPD. Temos também o uso inseguro de APIs e as famosas alucinações, que no mundo das finanças não são apenas erros engraçados, mas significam prejuízos diretos em decisões baseadas em dados inventados pelo modelo. Mas de todos os riscos apontados, é imprescindível destacar um conceito: a agência excessiva. Esta é talvez a falha arquitetural mais crítica em sistemas modernos. Conceder a uma inteligência artificial o poder de não apenas ler informações, mas de escrever, alterar registros e executar transações sem a devida limitação de privilégios é literalmente entregar o controle total ao acaso probabilístico. É aí que mora o verdadeiro perigo. Indo para nossa quarta parte, simulação de ataques. Vamos ver o assalto digital em ação. Para validar resiliência em produção, a gente precisa demonstrar a exploração ativa no mundo real, e faremos isso através de 2 abordagens distintas. No primeiro cenário, a fraude por manipulação, o sistema é enganado ativamente para aprovar uma chamada de API e desviar fundos.
Já no cenário mais sutil, o de vazamento de memória, uma falha sistêmica no isolamento de contexto faz com que dados da sessão de um cliente acabem expostos passivamente para outro cliente. Isso viola completamente a privacidade da operação. A gravidade fica muito clara no cenário conhecido como a fatura fantasma. O que acontece aqui? Um atacante injeta silenciosamente um comando de System Override, ordenando que o assistente acesse uma ferramenta e anexe o resultado em uma requisição oculta. Ou seja, um arquivo PDF de fatura, que parece totalmente inofensivo, contém um texto invisível no rodapé que faz a IA exfiltrar dados da conta sem que absolutamente nenhuma linha de código seja hackeada da forma tradicional. O segundo cenário simulado é o sequestro de objetivo. Aqui, a coisa escala rápido. O invasor personifica um administrador de sistemas e comanda a IA para entrar em um falso modo de testes. Em seguida, ordena uma transferência pesada de R$50 mil, solicitando que os protocolos de segurança sejam ignorados. Isso sublinha o potencial aterrorizante de uma arquitetura que confia cegamente no modelo e não possui etapas independentes de autorização. Entrando na fase 5, estratégias de mitigação. Chegou a hora de construir o cofre para nos defendermos de tudo isso. Para neutralizar essas ameaças, a resposta arquitetural exige uma estratégia de defesa em profundidade, usando camadas sucessivas. Primeiro, precisamos de uma filtragem de entrada robusta. Segundo, autorizações granulares no RAG, garantindo que o agente só recupere os dados que realmente pode acessar. Terceiro, uma limitação estrita do que cada ferramenta é capaz de fazer. Quarto, a ocultação automática de dados pessoais sensíveis. E quinto, o crucial Human in the Loop, onde ações críticas sempre exigem uma confirmação humana final, totalmente fora do chat. Essas barreiras atuam como portões de segurança que o modelo simplesmente não consegue penetrar. A segurança aqui não é um pensamento de última hora, ela é intrínseca ao blueprint. O contexto fica completamente isolado e estabelecemos barreiras determinísticas firmes, estrategicamente posicionadas entre a interpretação de linguagem do LLM e a execução financeira real nas APIs. E transformando essa teoria em engenharia aplicável, cada ameaça WASP recebe um escudo correspondente. O Prompt Injection é neutralizado por guardrails, o vazamento de dados é contido pelo isolamento de contexto e as alucinações são barradas por validações externas. É o rigor técnico sendo colocado em prática estruturalmente. E assim chegamos à seção 6, nossa análise crítica e considerações finais. No desenvolvimento de software de alta performance, o maior impacto que encontramos é, sem dúvida, os trade-offs. Inserir todos esses múltiplos filtros de entrada e saída aumenta a latência de processamento de alguns milissegundos para potencialmente mais de 2 segundos. É a famosa taxa de segurança que obrigatoriamente tem que ser paga. O grande desafio de implementação passa a ser encontrar aquele equilíbrio perfeito entre não frustrar o usuário com lentidão e, ao mesmo tempo, garantir que falhas catastróficas sejam absolutamente impossíveis. A realidade arquitetural exige esse ponto de equilíbrio estrito. Se priorizarmos apenas a inovação rápida e fluida, jogamos o sistema numa zona de perigo. Por outro lado, travar tudo torna a operação inútil por causa da latência e do custo proibitivo. A autonomia vigiada acaba sendo a única via viável para manter a IA ágil sem sacrificar o controle corporativo. Para consolidar nosso entendimento, a governança dessa arquitetura em produção se sustenta em 3 pilares inegociáveis. Primeiro, sistemas determinísticos ditam as regras, e a IA probabilística nunca tem a palavra final. Segundo, o princípio do menor privilégio sempre governa o escopo do agente. E terceiro, ambientes financeiros são zero tolerantes a caixas pretas. Então, a telemetria contínua e em tempo real é simplesmente mandatória. E para encerrar esta nossa análise, fica uma provocação para a reflexão profunda no momento de desenhar qualquer novo sistema. Na era da inteligência artificial generativa, a sofisticação de um modelo de linguagem é incrível, fascinante mesmo, mas a sua aplicação no mundo real é apenas tão valiosa e tão segura quanto o cofre determinístico que foi pacientemente construído ao redor dela.